Paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, hoje nós vamos responder mais uma pergunta, né? São perguntas que nos fazem e perguntas fáceis de responder, porque todas elas se encontram na Sagrada Escritura. Todas elas se encontram na Sagrada Escritura. Se você faz um curso bíblico, com, sei lá, um professor Felipe Aquino, com o Padre Luiz Touro, a sua mente vai se abrir. Um Dom José Falcão, a sua mente se abre para a Sagrada Escritura. E você começa a encontrar na Bíblia Sagrada tudo aquilo que condiz com a igreja, porque ela está de acordo com a igreja. Não é a igreja de acordo com a Bíblia, é a Bíblia de acordo com a igreja, porque ela fala da igreja. Ela narra da igreja, da fé dessa igreja fundada por Cristo. Então, se nós pegarmos hoje, nós vamos falar hoje sobre os estigmas. Os estigmas são bíblicos, né? Corpos incorruptos são bíblicos. Eu vou trazer um vídeo mostrando na Sagrada Escritura os corpos incorruptos, não é? E mais, corpos incorruptos que fazem poderes, que fazem milagres, aliás. Eu vou trazer um vídeo a respeito disso. Mas eu quero hoje trazer sobre os estigmas. Pouco falado, pouco narrado dentro da igreja. São Padre Pio tinha, não é? Os estigmas de Cristo nas mãos. E parece que com o tempo descobriram, acho que já no fim da vida dele, se não estou enganado, o do lado também aberto de Cristo, não é? Santa Rita de Cássia tem um espinho de Cristo na testa. Se nós observarmos, meus irmãos, o contexto histórico não comprova. Mas os exegetas, os biblistas, eles estão estudando e eles estão chegando a uma conclusão, que São Paulo carregava estigmas de Cristo. Isso mesmo. Eu vou mostrar hoje dentro da Bíblia Sagrada. Não se tem certeza 100% se ele tinha os estigmas de Cristo, né? E a pintinha passando aqui nos meus pés. Veja só, São Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. O que Santa Rita de Cássia recebeu, um espinho de Cristo na testa, né? Veja o que diz São Paulo, ó. Só que ele chama de anjo de Satanás. Porque nós sabemos que os estigmas de Cristo, que estão todos na Bíblia Sagrada, o lado aberto, os pregos, São Tomé tocou nos estigmas para poder crer, foi curado pelos estigmas de Cristo. Se nós olharmos, São Paulo chama isso de anjo um anjo de Satanás, foi me dado a esbofetear. Por quê? Porque Jesus carregava, olha ela passando aqui, ó. Porque Jesus carregava esses estigmas por causa do quê? Por causa do pecado, nosso pecado. Levou sobre si, Isaías 53. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então São Paulo diz em 2 Coríntios 12, versículo 7, diz assim, ó: para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho na carne. São Paulo fala na carne. Que carne é essa? No seu corpo. Uma marca no seu corpo. E nós vamos ver na Sagrada Escritura, desenrolando aqui, que isso sim pode ter sido um estigma, não é? De Cristo, porque ele mesmo vai falar isso. O próprio São Paulo mesmo vai desenrolando isso. Não, repito, não está no contexto histórico. Ninguém falou que esteve do lado de São Paulo, nenhum santo escreveu, mas os estudiosos estão andando para isso, para discernir, para tentar descobrir o que era esse espinho na carne. Outros chegaram a dizer que era um vício, Paulo não tinha vício. Outros chegaram a dizer que Paulo era ruim da vista. Mas tudo encaminha que isso era um estigma. Ai, meu Deus. Que ele era estigmatizado. Não sei falar essa palavra, né? Estigmatizado. Outra vez. Para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne. Vírgula. Olha o que ele diz depois, ó. Um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar
do perigo da vaidade. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo da coisa? Paulo diz que isso é como se fosse um anjo do diabo que esbofeteava ele todos os dias. Meus irmãos, Padre Pio sofreu demais por causa dos estigmas. Uma beata, que agora eu esqueci o nome, portuguesa, ela sentia a agonia de Cristo na cruz. Eu até coloquei no segundo canal essa beata, o vídeo dela. Ela caía no chão assim, tremendo no chão, dando convulsão. Esqueci. Alexandrina, a beata Alexandrina, ela recebia a agonia de Cristo. Paulo disse, isso é como um anjo do diabo, para esbofetear a minha carne, para que eu não chegue à vaidade, para que eu não caia na vaidade. Entende? Então veja, ele continua dizendo, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse isso de mim. Verso 9. Mas ele me disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Esse espinho que Paulo fala, para que não leve às vaidades, no começo, no versículo 7, ele diz, é como um anjo do diabo para me esbofetear. Mas no versículo de número 9, parte B, ele diz que esse espinho é a força de Cristo para que ele seja forte. Vejam só. Paulo está fazendo uma referência muito brilhante, muito nítida sobre os estigmas. Tudo indica que seja realmente que São Paulo tinha um estigma. Não sabe, em suas mãos, não era nas mãos. Provavelmente fosse no lado, ou um espinho, não sei, na sua cabeça. Uma vez Atos diz que ele passou em tal lugar para cortar o cabelo, para pagar uma promessa. Então nós sabemos que Paulo, ele era, armado com essas armas de Cristo. Mas nós vamos ver também São Paulo dizer, eu estou crucificado à cruz de Cristo. Eu estou crucificado à cruz de Cristo. Eu estou pregado na cruz de Cristo. Porque eu estou separado deste mundo. Este mundo morreu para mim porque eu estou pregado. Eu estou crucificado, cravado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que São Paulo diz, meus irmãos, mais na frente. Vamos pegar aqui. Olha o que São Paulo diz. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Ele está fazendo referência exatamente a esse espinho na carne que ele carregava. Espinho, então se isso for um espinho, então certamente era a cabeça, porque está falando no espinho. Então certamente Paulo tinha alguma marca de espinho da coroa de Cristo na sua cabeça. Não é? Porque fala em espinho. Vejam só. Capítulo 6, versículo 17 de Gálatas. De hora em diante, ninguém me moleste. Olha só. Ninguém me moleste. Você sabia que Santa Rita de Cássia teve um tempo que as irmãs no convento não ficavam perto dela porque saía um mau odor do estigma na testa dela, do espinho de Cristo? Um mau cheiro terrível. Paulo está dizendo, ninguém me moleste. De hora em diante, ninguém me moleste. Por quê, Paulo? Ponga na lupa. Para a orelha. Porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Pácata. Aqui está. Esse espinho na carne, com certeza, que São Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 em diante, certamente era um estigma de Cristo. Ele disse, eu trago as marcas, veja que já aparece no plural, né? Eu trago as marcas de Cristo. Ninguém me moleste por causa disso, porque eu trago as marcas de Cristo. E quais eram as marcas de Cristo? As marcas na cabeça dos espinhos da coroa, o lado aberto por uma lança, os pés e as mãos transpassados por pregos. Entende?
as marcas, ninguém me moleste por causa disso, ninguém, não é, me condene, ninguém me rejeite, se eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então tudo indica, tudo mostra. Aqui o sol aqui em cima da árvore, dando uma resta aí, né? Mas vamos tentar finalizar. Então São Paulo disse, eu trago no meu corpo o quê? As marcas de Cristo, como trouxe São Padre Pio, como trouxe São Francisco de Assis, como trouxe Santa Rita de Cássia, tantos outros estigmatizados, não é? Que trouxeram os estigmas. A Beata Serafina, que sentia os desmaios de Cristo, a queda da cruz, quando Cristo caía, ela sentia cair em convulsões no chão. A Beata Serafina, ela sentia as quedas do Cristo, quando o Cristo caía com a cruz, no caminho do Calvário, e ela dava convulsões, terríveis convulsões, não é? Então veja o que os santos sentiram. Eu trago na minha carne as marcas de Cristo. Os santos trouxeram esses estigmas, as marcas de Cristo, as marcas do Cristo. Ah, irmão, isso pode ser simbólico. Pode ser simbólico, sim, pode ser simbólico. Mas se nós falarmos e estamos vendo aqui de um modo espiritual, um espinho na carne foi me dado, para que as grandezas das minhas revelações, as minhas revelações não me levassem às grandezas, não é? Então foi dado esse espinho, para lembrar, eu trago as marcas de Cristo, eu tenho a marca de Cristo. Então não posso cair na vaidade, como muitos caem na vaidade, como Demas me abandonou, ele mesmo vai dizer. Presta atenção, meus irmãos, o que ele diz em Colossenses 1:24, presta atenção, Colossenses 1:24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Eu estou pregado à cruz de Cristo. Eu trago, e estando pregado à cruz de Cristo, eu trago no meu corpo as suas marcas. Ou seja, os seus estigmas. Um espinho na carne. Olha, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Pácata, São Paulo disse, o que faltou aos sofrimentos de Cristo, eu completo na minha carne. Eu trago na minha carne. Eu trago na minha carne as marcas do Cristo. Eu trago na minha carne os estigmas do Cristo. Eu trago na minha carne as marcas do Cristo. Quantos santos não trouxeram? Não é? Se tem aqui alguns deles, não é? Então nós estamos vendo aqui, dentro das Sagradas Escrituras, eu estou mostrando para você que os estigmas são bíblicos. Repito, grandes exegetas e biblistas estão descobrindo que esse espinho na carne de Paulo era um estigma. Era um estigma. Estudiosos, aquele estudo que fizeram de dizer que Paulo era cego, esse espinho na carne era porque ele era cego, isso não tem respaldo, porque sabemos que Paulo, ele escreveu as saudações, algumas saudações de suas cartas, se não em todas, mas ele escreveu algumas saudações. Então ele não era cego, não é? A própria Bíblia vai refutar que São Paulo era cego. Porque se São Paulo diz, eu escrevo do meu próprio punho, como que o homem é cego? Se São Paulo vai evangelizar o mundo pagão, como que ele é cego? Se São Paulo... irmão, é porque São Paulo caiu do cavalo, quando ele era Saulo, em Damasco, ele ficou cego. Espera aí. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que sim, que ele ficou cego. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele foi curado da vista. Espera aí, está errado esse contexto de dizer que São Paulo era cego. Está errado. Eu vou provar, ó, Atos 19, versículo 17. Ananias foi, entrou na casa, impôs-lhe as mãos, disse-lhe, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, lá em Damasco, no caminho, enviou-me para que recobres a vista. São Paulo era cego, ficou cego. Quando Cristo se manifestou para ele, ele ficou cego. Até então, Ananias impôs as mãos sobre ele. Presta atenção. Irmão, esse é sentido espiritual. Não vem com essa.
Não vem com enrolação e com deturpação bíblica. Olha só. Olha só. Saulo, meu irmão, esse Senhor Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Pácata. Paulo era cego? Não, Paulo não era cego. Paulo não era cego. Pode aparecer alguém nos comentários desse vídeo e vai dizer assim: olha, santo fulano de tal disse que Paulo era cego. Santo fulano de tal, lá do século I, que era discípulo de Paulo, disse que ele era cego. Oh, meu Jesus. A tradição escrita é coluna também da igreja. A Bíblia é a tradição escrita da igreja. E se Santo Ananias está dizendo isso, que ele ia recobrar a vista, e está dizendo o texto bíblico, a tradição escrita dizendo, foi escrito pela tradição oral, que ele recuperou a vista, caiu algo com umas escamas dos seus olhos e recuperou a vista. Porque essas escamas também simbolizam o que ele era. Cai o judaísmo, a antiga aliança, agora ele assume uma nova, a cristã, a católica. Ele recebe 3 sacramentos aqui: a imposição das mãos como crisma, recebe o batismo e ele recebe, no 19, olha só, tomou o alimento, a Eucaristia, e ficou fortalecido. Depois foi ser doutrinado. Foi doutrinado também por Santo Ananias e doutrinado por São Barnabé. Por isso que ele diz: o que eu aprendi do Senhor. Ele aprendeu do Senhor porque Jesus disse: a igreja, quando ensina, é eu que ensino. Ele aprendeu do magistério. Então, quando o magistério ensinou, foi o próprio Cristo ensinando. Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Então está comprovado na Bíblia que o espinho de Paulo não era à vista. O homem era bom dos olhos. Não era à vista. Certo? Lembra-se que ele fala na carta a Filemo: ele cuidou das minhas feridas. Dependendo da tradução da Bíblia, ele cuidou das minhas chagas na prisão. Né? Quando fala também em Onosífero, quantas vezes ele não me ajudou na prisão, né? Cuidou. Então, Paulo teve muitas feridas, foi flagelado, foi apedrejado, segundo Atos dos Apóstolos, mas não era à vista. Tudo indica e está encaminhando para isso, que ele era estigmatizado. São Paulo apóstolo: trago no meu corpo as marcas do Cristo. Entendemos, irmãos? Que os estigmas estão na Bíblia. Eu vi protestante dizendo que os estigmas eram de Satanás, estigmas eram do demônio, que santo não tinha que ser crucificado porque Cristo já foi por nós. Paulo era está aqui na Bíblia. Está na Bíblia Sagrada. Tudo encaminha para que seja, né, no desenrolar dos tempos vai ser provado que isso era os estigmas. Esse espinho na carne. Certo? Se inscreva nesse canal, compartilhe. Primeiro comentário fixado no nosso segundo canal, sempre trazendo a apologética do Padre Luiz Toro. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada! Sempre vire!